Pessoal, vai ser projetado aqui a pergunta número 15 do Catecismo. A pergunta número 15 diz assim: então, que tipo de mediador e libertador devemos buscar? O Catecismo está fazendo essa construção assim, de como a gente pode se salvar, né? De como a gente pode encontrar salvação e segurança. E aí ele vai fazendo algumas perguntas e vai respondendo mediante as Escrituras. E a pergunta número 15 é: que tipo de mediador e libertador devemos buscar? A resposta: aquele que é homem verdadeiro e justo, e mais poderoso do que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro, 100% homem, 100% Deus. É esse que nós devemos buscar, é esse que nós encontramos em Jesus, esse mediador. Pessoal, a gente está falando sobre Atos e hoje é Atos, o capítulo 6. Sei que está frio, então pode ficar sentadinho mesmo, abra sua Bíblia aí, liga ela, Atos capítulo 6. E leio com vocês do verso 1 até o verso 7. Ouça com fé a palavra do Senhor, que diz assim, Atos capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui. Vamos orar por um momento? Feche seus olhos, ore comigo. Ó Deus eterno e bendito, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, nos aproximamos da Tua Santa Palavra agora, não por méritos, mas pelo sangue do Cordeiro, que abriu para nós um novo e vivo caminho. Confessamos diante de Ti, ó Deus, que muitas vezes o ruído das nossas murmurações fala mais alto do que a melodia da Tua graça. Temos amado mais as nossas preferências do que a comunhão, as nossas opiniões do que a verdade, a nossa comodidade do que o serviço sacrificial. Senhor, purifica a Tua igreja, onde houver divisão, derrama reconciliação, onde houver cansaço, sopra o Teu fôlego, onde houver ativismo vazio, reacende o altar da oração. Livra-nos, ó Deus, de sermos uma comunidade ocupada demais com as mesas, mas distantes da Tua palavra. Faz-nos compreender hoje a Tua santa e bendita palavra, que é pão para os famintos, luz para os confusos. Dá àqueles que pregam fidelidade e temor, dá aos que ouvem mansidão e fome espiritual. Que nenhum orgulho permaneça de pé diante do Senhor, que nenhuma distração roube a voz do Espírito nesse culto. Organiza o nosso amor, Senhor, ensina-nos a servir a Ti, que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Oramos assim, não confiando em nós, mas na suficiência do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Atos capítulo 6, então a gente passou pelo grande capítulo 5, que foi extenso, né? Quase 1h30 aí, 1h20 de pregação. Vocês ficaram firmes e a gente conseguiu terminar a semana passada. E hoje é o capítulo 6, esses 7 pequenos versos aqui, Dia das Mães também. Infelizmente não consigo pregar uma mensagem que vai de encontro às mamães, não consigo. Não posso guiar a pregação pelo calendário, mas fica aqui
Os parabéns aí a todas as mamães que hoje estão aqui. E no final, se você não tem mais a sua mãe, se você não partilha mais da vida aqui terrena com a sua mãe, ali no momento de comunhão você consegue abraçar umas 2 ou 3 mães que podem lhe dar um abraço, porque na igreja a gente acaba encontrando família. A mensagem de hoje, ela é muito específica para quem é crente. Essa é uma dificuldade que nós temos hoje aqui. Ela é muito direcionada para quem é cristão, para quem vive a vida de igreja, para quem se preocupa com a igreja local. E aí, pensando nessa mensagem, eu fiquei preocupado com aqueles que não vivem a vida da igreja. Porque pensa, puxa vida, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu que não vivo a vida da igreja, eu que não tenho interesse, eu vim porque minha mãe me convidou e hoje não dá para dizer não para a mamãe, né? Então eu vim, e aí como que isso fala comigo? Você vai conseguir encaixar alguma dessas práticas aqui na sua vida, mas especificamente essa é uma mensagem para quem vive a vida da igreja, ou para quem gostaria de saber como uma igreja deveria se portar nesse mundo. Aqui a gente tem a descrição disso, de como uma igreja deveria se portar, de como uma igreja deveria se relacionar, de como uma igreja lida com as dificuldades que surgem no meio da comunhão. A gente tem acompanhado o livro de Atos e tem se deparado com uma expansão muito grande. Tem muitas equações aqui. A gente tem o número de discípulos aumentando, 120, depois 3.000, depois 5.000, e agora é uma multidão, como a gente viu semana passada. Lucas não consegue mais contar, tem uma multidão, eles já perderam o controle. E aí, depois dessa grande multidão de discípulos que se achegam à igreja, essa comunidade recém-estabelecida no livro de Atos, o Lucas fala para a gente assim, Lucas que escreveu Atos, né? Ele diz para a gente o seguinte: o coração e o espírito era um só desse povo. Por mais que eles fossem muitos, diversos, por mais que eles tivessem diferenças e tudo, eles tinham tudo em comum. Quando alguém tinha necessidade, eles vendiam as propriedades que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam aquilo, ninguém tinha falta de nada. E eles viviam fazendo 3 coisas: eles viviam aprendendo dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, eles viviam da ceia do Senhor, do partir do pão, das orações e da comunhão. E essa palavra comunhão, no grego, ela se chama koinonia. E agora, no capítulo 6, a gente tem um ruído na koinonia. A gente tem uma falta de comunicação nessa comunhão que Lucas até agora está descrevendo como algo belo, algo bonito. E esse ruído, e agora trazendo de volta aquele pessoal que talvez não se interesse tanto pela vida da igreja, esse ruído pode acontecer na sua vida. Essa falta de comunicação que acontece aqui nessa igreja pode acontecer no seu casamento, pode acontecer nas suas relações com seus amigos, com seus parentes, no seu trabalho. Esse ruído que acontece nessa igreja aqui pode acontecer na sua vida. Então você vai conseguir aplicar de alguma maneira isso na sua vida, mesmo você não tendo tanto interesse na vida da igreja. Mas para aqueles que têm interesse na vida da igreja, é excelente para a gente tratar sobre isso. A gente viu que, teve esse aumento muito grande do número de discípulos. Eram 12, depois 120, depois 3.000, depois 5, e agora não tem mais como contar, é muita gente. Satanás, o nosso grande inimigo, ele tem uma ideia genial: eu vou perseguir esse pessoal, eu vou ameaçar eles, ou pelo menos os líderes, para que eles parem de pregar, para que eles parem de falar de Jesus, para que eles diminuam. Então está aumentando, eu quero que diminua, então eu vou perseguir eles. E aí manda os sacerdotes lá prenderem o João e o Pedro e ameaçarem eles: olha, vocês não podem mais falar desse nome, não podem mais falar de Jesus. Eles são ameaçados, eles voltam a fazer isso, a falar sobre Jesus. Eles prendem eles de novo e agora eles açoitam eles. E aí, em vez deles saírem e fugirem ou nunca mais falarem sobre o assunto, eles saem, a gente viu semana passada, comemorando. Nossa, que legal, a gente apanhou porque está falando sobre Jesus. É muito interessante isso que eles estão vivendo assim. Eles estão orgulhosos de estarem sofrendo por conta de Jesus. Aí Satanás viu que não dava para fazer isso. Pelo contrário, isso fazia mais pessoas se aproximarem deles. A perseguição não adiantou. Então talvez, se eu colocar
infiltrar alguém no meio dessa comunidade que não seja do bem, alguém mal intencionado. E aí fiz, na semana retrasada, aquela ilustração daquele cacho de uvas e aquelas 2 bolinhas de gude, que eu até tenho que devolver para o Bimael as bolinhas de gude, que ele me cobra frequentemente, irei devolver. 2 bolinhas de gude no meio daquelas uvas ali. É isso que Satanás tenta fazer no caso do Ananias e da Safira. Ele tenta infiltrar 2 pessoas ali que começam a mentir, vendem as suas propriedades, mas dizem que não venderam tudo, dizem que venderam tudo, mas não venderam e guardaram uma parte para si e entregam lá para os apóstolos. E aí o Espírito Santo confronta eles a respeito disso, fala: por que vocês mentiram? O dinheiro era de vocês, a terra era de vocês, não precisava mentir. E aí por conta disso vocês vão morrer. Aí foi um texto difícil que a gente trabalhou também, eles morreram. Então Satanás viu que não adianta perseguir, porque eles crescem mais, não adianta tentar infiltrar alguém meu ali dentro, porque Deus sabe de tudo e acaba purificando a igreja e acaba gerando mais reverência e temor às pessoas. Mas não dá para a gente ir para lá. E aí Lucas começa a fazer essa distinção. Tem o povo de Deus e tem os restantes. Os restantes não querem se aproximar de qualquer jeito, por conta do caso do Ananias e da Safira. Então Satanás pensa assim: não dá para perseguir, não dá para tentar infiltrar ninguém ali dentro. O que eu vou fazer? Eu vou criar um ruído na comunicação. Eu vou criar um ruído nessa koinonia tão bonita que eles vivem, nessa comunhão. E a gente viu que uma igreja ela consegue subsistir sem dinheiro. A gente tem inúmeras igrejas que conseguem viver, estar presente todos os domingos sem nenhum recurso. Se reúnem na casa de alguém banca o aluguel para o negócio funcionar e a igreja avança. A gente viu que a igreja consegue avançar sem prestígio. Igrejas que não são reconhecidas aí na cidade continuam fazendo o seu trabalho semanalmente. Então uma igreja ela consegue sem dinheiro, ela consegue subsistir, ela consegue sem prestígio, sem popularidade, mas uma igreja não sobrevive se ela perder o foco. E é isso que Satanás começa a tentar dissuadir no meio desse povo. E aí, pensando nisso, eu lembrei de um livro do C.S. Lewis. O C.S. Lewis tem um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Então, tem um diabo velho que está ensinando um diabinho a como ele infernizar a vida dos outros. E aí ele fica mandando várias cartas para esse diabo novo, para ensinar ele como que ele deve operar na vida das pessoas. E aí é um diálogo muito legal. Aí esse diabo novo, ele se chama Vermelindo. Aí ouçam a carta que o diabo velho, mal danado é o diabo velho. O diabo velho manda por Vermelindo: meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente é quem o Vermelindo é responsável por atormentar, por fazer ele sair da igreja, por fazer ele brigar, enfim. Você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, e somente essa, desde que ele se converteu, e que ele não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando, meu querido Vermelindo? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele a essa igrejinha. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência a uma igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, da igreja perfeita, até que ele se torne um degustador, um sommelier, um especialista em igrejas. As razões são óbvias, meu querido Vermelindo. Em primeiro lugar, a estrutura deve sempre ser atacada, porque uma vez que promove a unidade num espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes, estruturas psicológicas, num tipo de unidade que o inimigo é Deus, que o inimigo deseja. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem crítico. Quando Deus quer que ele seja um aprendiz. Vermelindo, ele não pode ser um aprendiz.
ele precisa ser um crítico. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas da vizinhança. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Com carinho, seu tio mal danado. Olha a carta. A carta do mal danado por Vermelindo. Essa situação é a situação que nós estamos encarando aqui no capítulo 6. O capítulo 6 é isso. Satanás tentou perseguir, tentou infiltrar, não deu certo. O que ele vai tentar fazer agora? Vai tentar causar um ruído no meio dessa comunidade. Vai tentar fazer com que eles comecem a se distrair. E a gente tem uma progressão muito clara aqui. A gente tem um problema que aparece logo no primeiro verso. A gente tem um problema, a gente tem prioridades. Então vão ser 4 P's que vocês vão ver assim. A gente tem um problema, a gente tem as prioridades, a gente tem as pessoas e a gente tem o progresso disso tudo. Problema, prioridade, pessoas e progresso. Então vamos encarar o primeiro verso ali, que aí a gente tem diante de nós um problema que surge. Diz assim o verso 1: Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, ele não tem apenas o interesse de registrar o crescimento da igreja, mas ele também tem o interesse de mostrar como o Evangelho, essa boa notícia, avançou e de que maneira ele lidou com as adversidades. Ele começa o primeiro verso dizendo que naqueles dias, então o que a gente tem naqueles dias? A gente tem a perseguição, que eu mencionei para vocês, a gente tem essa tentativa de infiltração. Então nesses dias de muita perseguição, de muitas tentativas de infiltração, aumentava o número de discípulos. O Lucas não conta mais agora, ele não consegue mais quantificar o número de discípulos, ele não consegue mais fazer isso. Mas no meio disso, no meio desse crescimento exponencial da igreja, houve murmuração. E aquela coisa baixinha, aquele sussurro. Quem assistiu The Walking Dead já acompanhou os sussurradores. É isso que está acontecendo aqui. Essa murmuração dos helenistas contra os hebreus. As classes estão divididas aqui. É o nós contra eles. É os flamenguistas contra os gremistas, Fabrício. É aqui agora. São os colorados contra os gremistas. Está muito claro. Por que o Lucas está evidenciando isso? Porque o que começou a acontecer foi uma má distribuição. Mas essa má distribuição, ela não ataca simplesmente o fato da alimentação mesmo. Isso ia muito de frente com o que estava acontecendo. Ele estava anunciando que um novo reino chegou, com um novo rei, que era Jesus. E era um reino de paz, de amor, de justiça. Então, essa situação, esse problema que se evidencia aqui, ele é muito grave, porque ele vai totalmente contrário ao que os apóstolos estão pregando. Contrário até mesmo ao que Lucas descreveu para a gente nos capítulos anteriores. Era um só o coração e o espírito deles. Como assim era um só, se tem gente sendo esquecida aqui? E aí Lucas descreve para a gente qual que era o estopim disso. Os helenistas e os hebreus. Então, existiam... E lembrem disso, a gente vai ter que voltar um pouquinho agora, né? No capítulo 2 é a festa de Pentecostes. O que acontecia? O pessoal de Jerusalém e o pessoal da vizinhança, das cidades e dos reinos distantes, todos iam para comemorar a festa do Pentecostes. Quando eles vão para lá e o Espírito Santo desce, esse pessoal não volta mais para casa, eles resolvem ficar ali. E aí eles se juntam a essa nova igreja. E Lucas começa a dizer para a gente, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus. Os helenistas são judeus também, mas eles têm uma cultura helênica, uma cultura romana. Eles não têm mais só a língua hebraica e judaica como sua língua oficial. Eles falam grego agora, porque eles foram criados em cidades distantes de Jerusalém. Então eles têm práticas diferentes. Mas eles são judeus. É como se uma criança que fosse brasileira fosse criada em outro país. E aí quando voltasse para o Brasil, você não é muito brasileiro. Não, ela é brasileira, só ela tem uma cultura diferente porque ela foi criada em outro lugar. Os helenistas são esses. Eles foram por conta da festa e ficaram.
E os hebreus já estão lá. Os hebreus de fala aramaica e hebraica estão lá. E aí os homens começam a murmurar por conta disso. Esse é o problema. E esse problema atinge duas coisas. Primeiro, que derruba tudo que os apóstolos estão pregando. Um reino de paz, de justiça. Derruba tudo. E faz o quê? Divide a igreja. Faz o que o mal danado está orientando o vermelhinho a fazer. Olha, já que não está dando certo aqui com os hebreus, vamos começar uma comunidade só dos helenistas, talvez. Vamos começar a se reunir só com o grupo dos helenistas. Ou vamos abandonar de vez os helenistas e vamos nos concentrar só nos hebreus. Esse é o grande perigo. É um problema muito grave que está acontecendo aqui, porque a partir de como eles lidam com esse problema, talvez a gente não existisse hoje como igreja. Talvez tivesse existido a segunda igreja de Jerusalém, a igreja dos helenistas. Eles têm um grande número de discípulos chegando. Junto com isso, eles têm esse grande problema que eles precisam tratar. Por que as viúvas estavam lá? Essa é uma situação interessante também. Não é só daquela época, nós também, nós não, né? Mas alguns de nós cresceram nesse ambiente mais neopentecostal, aonde Jerusalém, Israel, é como se fosse uma terra santa. Puxa vida, a gente tem que ir para lá, tem que se batizar naquelas águas lá, porque é diferente a água de lá, sei lá. Tem que trazer um pouco da areia, um pouco daquela coisa toda, trazer um quipá, alguma coisa assim. No primeiro século, se tinha a ideia de que quem é de Jerusalém, quem é de Israel, deveria morrer em Jerusalém. E aí o que acontecia? Por mais que as pessoas, por conta da diáspora, por conta dessa grande dispersão dos judeus, por mais que eles vivessem em outros lugares, quando estava próximo do final da sua vida, quando eles sentiam, olha, já estou ficando velho, eles voltavam para Jerusalém. E o que acontece na maioria dos casos? O homem morre primeiro. O homem sempre morre primeiro. As mulheres ficam mais tempo, eu não sei porquê, mas as mulheres vivem mais. E os homens morriam, e aí as viúvas ficavam. E o que as viúvas faziam? Iam se aconselhar, iam pedir o sustento no templo. E essa era uma função estritamente do povo de Deus. O povo de Deus devia cuidar principalmente das viúvas, que eram as pessoas mais negligenciadas. Eram as pessoas que elas não tinham de onde tirar o seu sustento. Então elas dependiam muito desse auxílio. Então por isso que a gente tem esse grande número de viúvas nesse contexto. Esse é o problema. A partir de como lidar com esse problema que a gente vai ver o que vai acontecer. Tá, agora vamos trazer... Cacá, me traz uma água, por favor. A partir agora desse problema, a gente vai ver como isso se aplica à nossa vida. Tá? Agora, para quem é crente e para quem não é. Ruídos na comunicação. Tá bem? Você tem uma dificuldade no casamento. Você tem um problema aqui entre helenistas e hebreus. Você tem uma dificuldade no trabalho. Você tem alguma coisa. Você tem um problema estabelecido. Murmuração acontecendo. Sussurros aqui, sussurros ali, comentários lá e acolá. Esse é o problema estabelecido lá e também estabelecido na sua vida. Pô, obrigado. Valeu, camarada. Aí, fecha o olho aí, só porque eu não quero tomar água na frente de vocês. Beleza. Nós também enfrentamos problemas na nossa vida. Como lidar com problemas que surgem e que nos pegam de surpresa? Porque até então era um só o coração e a alma. Até então estava tudo indo muito bem no trabalho. Como assim eu fui demitido? Como assim é corte de funcionários? Como assim não está legal mais a nossa relação? Como assim essa coisa aconteceu? Os apóstolos e os discípulos estão vivendo uma coisa boa, mas no meio dessa coisa boa tem um problema que está surgindo, que está ganhando força, que está ganhando volume. Como lidar com problemas que emergem no meio de bons momentos? Ou no meio de uma rotina que não tem espaço para dar problema. Não há espaço para dar problema aqui nessa vida. E aí surge um problema. Como lidar com isso?
Aí o segundo P agora, prioridades. Olha o verso 2, 13 e o 4 também. Então os 12, aqui eles estão se referindo especificamente aos 12 apóstolos. A gente já sabe que por conta de Judas ter saído dessa situação, e eles elegeram outro, e aí fechou esse número, esse time, fechou. O Lucas está fazendo isso para evidenciar para a gente, para todo mundo, que não tem mais espaço para apóstolos. Os 12 convocaram, está fechado esse número. Então, e ele também está fazendo isso para dizer, olha, não tem espaço para mais apóstolos, e esses que vão ser levantados agora não são apóstolos. O Lucas está pensando já, antes da gente pensar, que de repente pode ter um apóstolo aqui, um apóstolo ali. Não. Então os 12, Lucas está fechando essa situação. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que fazer diante de um problema? Convocar uma assembleia. Chamar os interessados para conversar. Está escutando o murmúrio daqui dos filhos, no casamento, com os amigos, está escutando murmuração, sussurros. Tome atitude. Convoque uma assembleia. Chame para uma reunião. Quando eles se deparam com essa situação, não, a gente precisa resolver isso aqui. Vamos sentar aqui na mesa e vamos resolver essa situação. Eles convocaram e perceba que parece que eles estão respondendo alguma coisa. Não é correto que nós abandonemos a palavra. Parece que quando chegou neles, chegou já com uma solução. Vocês devem atender as viúvas. Vocês estão falhando na distribuição. É responsabilidade de vocês. Vocês deveriam parar um pouquinho de fazer o que estão fazendo e se dedicar à causa das viúvas. Nos parece que essa resposta é como se fosse uma resposta deles diante dessa exigência do povo. Aí eles dizem: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Prioridades aqui. Eles estão estabelecendo as prioridades, eles estão respondendo a essa exigência, assim, não, a gente não vai fazer isso, mas a gente vai trazer uma solução. Escolham dentre vocês 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, e que eles façam isso. Quanto a nós, eles recusam essa imposição, vocês têm que cuidar das viúvas. Eles não, escolham vocês. Quanto a nós, o que a gente vai fazer? Oração e o ministério da palavra. Nós vamos nos dedicar a essa situação. Essa é a nossa prioridade. Oração e o ministério da palavra. Ok, o que a gente tem aqui? Então, a primeira atitude deles é convocar uma assembleia, uma reunião para tratar do assunto, e eles começam a dizer: vocês precisam escolher homens para acabar o murmúrio, para acabar os sussurros, para acabar o ruído que está acontecendo entre nós. Vocês precisam levantar homens. E aí eles começam a evidenciar que tipo de homens que deveriam ser levantados por essa comunidade. Homens de boa reputação, tinha que ter caráter. Ou aqui fica engraçado, cheios do Espírito. É uma igreja. Já era para estar com o Espírito Santo ali, né? Todo mundo da igreja deveria ter o Espírito Santo, assim. Mas eles têm a consciência de que nem todos são cheios do Espírito Santo. Eles têm a consciência de que não dá para uma pessoa sem boa reputação tratar de viúvas. Alguém sem boa reputação lidar com o dinheiro das ofertas. Não dá também, além de boa reputação, não dá para ser alguém que não seja um crente, que não tenha o Espírito Santo habitando dentro dele. Porque o que vai acontecer se alguém que não é cheio do Espírito Santo lidar com murmuradores? Vai murmurar também. Vai acabar não murmurando talvez sobre os helenistas e os hebreus, mas vai murmurar de outra coisa. Vai acabar murmurando que só são 7 para cuidar de milhares.
Mas fulano deveria estar aqui, ciclano não faz o que deveria. Aí tem mais murmuradores aí no meio. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, pessoas práticas. Qual que é o problema? Cesta básica da helenista, então pega a cesta básica, dá para a helenista e resolve. Pessoas de praticidade. Então os apóstolos elencaram essa situação. Chamamos uma reunião e elencamos. Vocês precisam levantar 7 homens. Os 7 ali não tem um significado espiritual, não tem nada disso. Eles olharam para a situação e disseram, 7 eu acho que daria conta. Então, 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria para lidar com tudo isso. Aqui, embora o Lucas não use a palavra diácono aqui, a gente tem o início do que é os 2 ofícios dentro da igreja. Os presbíteros, os pastores, que no Novo Testamento a gente vai encontrar como presbítero, bispo, pastor mesmo, e os diáconos. E aí eles fazem essas 2 situações, aqueles que servem as mesas e aqueles que servem a mesa da palavra. Fica muito bem estabelecido o avanço aqui. Por mais que fosse uma situação genuína e necessária, cuidar dos mais vulneráveis e necessitados, não deveria abrir mão do que era primordial, que era a oração e o ministério da palavra. Então a gente tem o primeiro P, que é o problema, o segundo, que é a prioridade. E agora, gente? Agora a gente tem as pessoas. O verso 5 que diz assim: o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. As pessoas, depois de estabelecidas as prioridades, o resultado, a resolução para os conflitos sempre são as pessoas. Vamos criar um sistema aqui para que as helenistas façam seu cadastro e passem por uma triagem. Não, as pessoas precisam cuidar disso aqui. Percebam que a igreja, ela, a partir da demanda, ela vai criando a estrutura e não o contrário. Não é uma igreja cheia de estrutura com poucas pessoas. É a partir das pessoas que a estrutura é estabelecida. E aí, quando mais pessoas, mais estrutura, mais pessoas, mais estrutura, nunca o contrário. A resposta para os problemas sempre é as pessoas. E percebam a coisa bonita dessa situação. Todos esses nomes aqui são nomes helenistas. Os apóstolos, a própria igreja, porque os apóstolos só lançaram quais eram as diretrizes para escolher as pessoas, para escolher os homens, e a própria igreja escolheu, escolheu pessoas helenistas. Até o Nicolau aqui, nem judeu era. Não era nem judeu nascido em Jerusalém, nem judeu que foi criado fora. Era alguém que se converteu ao judaísmo. Alguém gentil mesmo, um gentil que foi convertido. O que eu quero evidenciar com essa situação aqui? A diversidade não apagou a identidade desse pessoal. O próprio povo escolheu pessoas, não. Os helenistas estão sendo negligenciados mesmo. Nada melhor do que pessoas helenistas para conhecer as dificuldades desse pessoal. Nada melhor do que mães falando com mães. A diversidade de cada um foi mantida aqui. E a resposta da igreja é isso. Eles não apagaram as identidades das pessoas. Não, aqui não tem mais helenista nem hebreu, a gente é uma coisa só. Não, você foi criado de um jeito, você tem as suas características, as suas qualidades, você tem seu jeito de se portar, e nada disso é pecaminoso dentro do que estamos vivendo aqui agora. E aí por isso esses homens são levantados. São levantados para responder essa situação difícil que se levanta entre eles. Ok. E a gente tem um progresso depois, que é o último verso. O último verso diz: a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava também. Em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Começa no verso 1 dizendo que o número de discípulos aumentava. Termina o verso 7 dizendo que o número de discípulos aumentava.
No meio disso, a gente tem um problema. E a gente tem aqui a descrição de como a igreja lidou com esse problema. A igreja lidou com esse problema, evidenciando ele, temos um problema. Lidou com esse problema, estabelecendo prioridades e levantando pessoas. Depois disso, o progresso acontece de maneira natural, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma coisa de crescimento de igreja, sem nada. Totalmente natural. O que crescia aqui no verso 7 diz para nós que a palavra de Deus crescia. Crescia por quê, gente? Porque ela foi priorizada. Quando a palavra de Deus é priorizada, o evangelho avança. Mais pessoas são atendidas, mais helenistas e hebreus convivem juntos, mais pessoas ouvem do evangelho, mais vidas são transformadas, mais coisas acontecem maravilhosas. Por quê? Porque os apóstolos decidiram, isso aqui é prioridade, e a gente vai proteger, e essa atitude agradou a todos. Não foi uma atitude de, não, verdade, eu vou tomar conta disso agora. Não existe essa distinção entre helenistas e hebreus, isso é coisa da cabeça de vocês, aqui todo mundo é igual. Não, eles lidaram com o problema dessa maneira muito madura. O que a gente tem hoje na nossa vida? A gente enfrenta alguns perigos aqui também. Temos o perigo de sermos influenciados pelo vermelindo. Temos esse perigo. Temos o perigo de nos tornarmos pessoas críticas em relação à igreja. Temos o perigo de sermos esses sommeliers de igreja. E falo isso com todo o cuidado e respeito que tenho por cada um de vocês aqui, até mesmo por aqueles que nos visitam. Corremos esse perigo. Corremos o perigo de nos tornarmos esses murmuradores. Questões legítimas, má distribuição de alimentos, falta de cuidado com alguma coisa aqui ou coisa ali. Nós corremos o perigo de sermos influenciados por esse vermelindo, por esses conselhos do mal danado. Qual a atitude correta em relação a tudo isso, igreja? Fazer como os apóstolos fizeram. Qual a atitude correta? Quando homens não se levantam, o murmúrio cresce na igreja. Quando homens não tomam a liderança que devem tomar, o murmúrio continua a crescer. Os responsáveis pelo avanço do murmúrio, na maioria das vezes, é a falta de liderança masculina na igreja. Não acontece aqui, não acontece lá na Mosaico também, do Fabrício, lá no Rio. Deve acontecer em outras igrejas. Mas a grande causa do murmúrio nas igrejas é a falta de liderança masculina. Homens que não têm boa reputação, homens que não são cheios do Espírito Santo, homens que não têm sabedoria, que não lideram bem suas casas, que não educam bem seus filhos, que não amam de maneira sacrificiais as suas esposas e se tornam o quê? Sommelier de igreja. Aqui não está legal, estou escutando um murmúrio. Dá uma pesquisada em outro lugar. Vai dar 6 meses, vai escutar outro murmúrio, vai dar uma pesquisada em outro lugar, vai dar uma pesquisada em outro lugar. Vai se tornar o que o mal danado sempre quis, um crítico e nunca um aprendiz. Os grandes responsáveis por esse murmúrio são os homens. Os homens que não têm boa reputação, que não se levantam, que não se colocam como responsáveis. Não, calma, eu vou cuidar disso aqui. Ok, passamos por isso. E agora deixa eu finalizar pensando o seguinte. Conclusão, os desafios enfrentados aqui na igreja de Atos revelam princípios que servem para nós como igreja e também para aqueles que não se identificam com a igreja local. Uma liderança piedosa, uma liderança centrada na palavra de Deus, não elimina os problemas. Por mais que a liderança seja uma liderança correta e esforçada no sentido de, olha, eu quero fazer o que Deus quer, isso não elimina os problemas em nenhum lugar. A igreja de Jerusalém era liderada pelos 12. O Lucas faz questão de enfatizar isso para a gente. 12 pessoas que viveram debaixo do ensino de Jesus.
Pessoas que tiveram todo o ensino que você possa imaginar diante dos pés do próprio Senhor Jesus. E mesmo assim, não foi suficiente para evitar os problemas. Então, meus irmãos, ao invés de culpar a liderança, talvez, na maioria dos casos, a gente deveria participar da solução. A segunda coisa, o crescimento nunca pode ser desculpa para negligenciar as pessoas. Fabrício acompanhou a gente aqui há 2 anos atrás, na época das enchentes. Fabrício veio com uma galera lá do Rio de Janeiro e acompanhou a gente. Quando chegou aqui hoje com a sua família para visitar, ele falou, cara, que loucura que Deus fez. Ele falou do jeito carioca, que eu não consigo reproduzir aqui. Falou, que loucura que Deus fez, o crescimento. O Senhor nos abençoou com o crescimento numérico de pessoas. Mas o crescimento nunca pode ser desculpa para negligenciar as pessoas. Os apóstolos não disseram, não tem como a gente controlar essas coisas. Se virem aí, dá um jeito de vocês. Não. Primeiro ponto, uma liderança piedosa não exime de problemas. Se você está cogitando fazer parte dessa igreja, saiba que você vai encontrar problemas aqui. Você vai encontrar problemas aqui. Da mesma maneira que o crescimento numérico de pessoas não é desculpa para que pessoas sejam negligenciadas aqui, para que pessoas não sejam atendidas. Os apóstolos não ignoraram as reclamações, não ficaram na defensiva, não deram argumento de autoridade, nós somos os apóstolos, acabou sendo tudo. Não, eles ouviram o problema e estabeleceram quais eram as prioridades. E a igreja decidiu o resto. Terceiro, atender às necessidades práticas não significa abandonar as prioridades espirituais. Atender o órfão, a viúva, o mais necessitado, não significa que as necessidades espirituais devam ser negligenciadas. Elas precisam estar muito bem protegidas. E por fim, Lucas mostra que um crescimento saudável exige uma organização. E essa organização é sempre guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Atos 6 nos lembra que Deus não concede o crescimento sem nos dar a diretriz para que isso funcione de maneira correta. Agora, essa semana, agora para todo mundo, para aqueles que são cristãos e para aqueles que não são ainda, não tomaram a decisão de caminhar com o Senhor. 3 coisas que você pode fazer essa semana. Cale o murmúrio. Cale o murmúrio. Se você está vendo um murmúrio na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, se você está escutando o murmurinho, o sussurro, cale o murmúrio. Convoque uma reunião. Fale com quem de direito. Exponha a situação. Seja corajoso. Se você é homem, assuma o seu lugar. Se você é mulher e é casada, dá uma chamada no maridão para ele assumir o lugar dele. Se você é mãe solo, tome esse lugar. Seja uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo e haja com sabedoria. Faça isso. Cale o murmúrio na sua vida. Acabe com sussurros. Coloque as coisas na mesa. Doa a quem doer. Apoie a liderança. Ore para que os seus pastores, e aqui incluo o pastor Bruno Rian também, consigam focar na palavra de Deus enquanto você assume o serviço nas mesas. Eu sou muito grato a Deus porque desde sempre eu fui um pastor integral. Por mais que eu não recebesse. É muito legal o Fabrício estar aqui, porque desde que a plantação começou, eu sempre fui integral. Sempre fui. Eu me dedico integralmente para o ministério pastoral. Então, os 3 primeiros anos, eu não recebia nada da igreja. Nada. A igreja do Fabrício me apoiou 2 anos. A igreja Mosaico, lá em Niterói. 2 anos eu fui sustentado pela igreja do Fabrício. Depois do 3º ano, a igreja conseguiu suprir e a igreja começou a me sustentar. Eu sou muito grato a Deus por isso e eu queria que você continuasse orando para que isso continue acontecendo. Porque eu consigo priorizar a oração e o ensino da palavra. Eu consigo falar para vocês que koinonia é uma palavra em grego. Porque eu não tenho que estar dividindo a minha carga horária para tirar o sustento da minha família.
Então ore para que isso continue acontecendo. Porque todas as vezes que um pastor precisa dividir a sua vida com o sustento da sua família, daqui para cima, para baixo, é negligenciado. Sempre. É o que sobra. É o tempo que sobra de preparação. Porque ele tem que trazer o sustento para a sua família. Ele tem que dedicar tempo para a sua família. E aí talvez é o sábado à noite que vai sobrar para ele preparar um sermão para pregar no domingo. Esse sermão aqui tem 17 páginas, que eu levei 16 horas para fazer. E eu só pude fazer isso porque eu sou pastor integral. Um dos objetivos desse ano como igreja é conseguir pagar meio turno para o pastor Bruno Rian poder dedicar mais tempo à preparação das pregações que ele faz. Então ore para que isso aconteça ainda esse ano. Ore para que o Senhor mantenha essa situação. Ore para calar o murmúrio, resolva a situação dos murmúrios, apoie a liderança assumindo as mesas. Se você é homem, se levante como homem. Acabe com os murmúrios. Assuma o seu lugar. Haja com imparcialidade. A última aplicação. Procure alguém estranho. Procure um helenista na sua vida. Alguém que não tenha a mesma cultura que a sua. Alguém que não torça para o mesmo time de futebol. Alguém que não tenha os mesmos gostos, não defenda a mesma ideologia política. Procure um helenista entre vocês. E seja alguém amigável para essa pessoa essa semana. Para que a gente acabe com qualquer indício de divisão no nosso meio. Provérbios diz que 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina. Aquele que pratica contenda entre os irmãos. Que nós não sejamos essas pessoas. Que nós não sejamos essas pessoas que praticam contenda entre os irmãos. Que nós possamos ser essas pessoas de caráter, de boa reputação, que procuram os estranhos. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar? Senhor soberano, pastor da tua igreja, agradecemos por mais uma vez a tua palavra percorrer esse lugar como fogo e martelo, ferindo para curar, quebrando para restaurar, corrigindo para nos conduzir à vida. Reconhecemos diante de ti, Deus, que somos rápidos para murmurar, mas lentos para servir. Muitas vezes permitimos que pequenas ofensas cresçam e se tornem raízes amargas dentro do nosso coração. Mas hoje, Deus, ouvimos novamente que o teu reino avança quando a palavra permanece no centro. Por isso te pedimos, leva-nos de volta às prioridades eternas. Faz da oração o nosso respirar, da palavra o nosso alimento e do serviço humilde a marca do nosso discipulado. Guarda a tua igreja do orgulho religioso, da competição carnal e da frieza espiritual. Não permitas, Deus, que sejamos uma organização fria, eficiente e morta, mas nos faz uma comunidade cheia do Espírito Santo e do amor. Levanta entre nós homens e mulheres de boa reputação, sabedoria e graça, servos que sustentem as mesas e joelhos que sustentem o púlpito. Que nessa semana o murmúrio seja vencido pela compaixão, a crítica seja vencida pelo serviço e a divisão seja vencida pelo teu evangelho. E agora, Senhor, envia-nos ao mundo como testemunhas da tua reconciliação. Que a nossa vida pregue aquilo que nossos lábios confessam. Que a palavra do Senhor cresça em nossos lares, em nossa cidade e em nossos corações. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós agora e para sempre. Amém.